para a segunda parte de hoje. Então, nós acabamos de demonstrar alguns conjuntos como a gente fez a construção desses conjuntos e provou que eles têm o mesmo tamanho. E a gente introduziu brevemente ali o que a gente vai falar sobre os reais, né? Como eu disse, a gente vai falar dos dígitos, mas antes de falar dos dígitos, vamos só mostrar que o intervalo 0,1 tem o mesmo tamanho que o intervalo inteiro, tá? Esse argumento ele é relativamente simples, mas ele é geométrico. O que você faz? Você faz uma função. Você faz uma função que pega de baixo e depois de cima também. Isso aqui é a reta real? Função logarítmica, função exponencial. Isso aqui é a função real? Função real. Ou a reta real? E aí, o que você faz? Aqui, isso aqui é o intervalo aberto, né? Desculpa, é 0, não, 20. Mas é aberto, né? E aí você pega o círculo de raio 1 sobre π. Certo? Se esse círculo tem raio 1 sobre π, a circunferência, a semicircunferência vai ter tamanho 1, certo? Porque a circunferência tem tamanho 2π, e metade dela vai ter tamanho π vezes o raio 1 sobre π, então o tamanho dessa circunferência é 1. Então, o que eu faço? Eu coloco o intervalo 0,1 aqui. O raio é 1 sobre E aqui é a reta real. O que eu faço? Essa função. A função o quê? Pega esse ponto e associa esse número real. E ela vai pegar todos os pontos, percebeu? Porque eu não tenho zero. O zero seria quando ele ficaria paralelo. O 1 quando ele ficasse paralelo. Então a função vai ser isso. Por exemplo, então, o ponto f de 0,5 é igual a 0. O 0,5 o que você está lembrando? Qual? O que é o 5? 0,5, metade, né? Quando eu estiver na metade, isso aqui dá 0. Sabe? Os seus argumentos são pontos na circunferência, né? Isso. Entendi. Então, aqui, por exemplo, é o tamanho x, né? E isso vai dar esse número real. Certo? Aqui é o f de x. Tá? Tudo bem? Estão convencidos que existe uma função diretora entre os dois? Ou não? Ou preciso fazer? Pode ser uma... Então vamos lá, vamos escrever explicitamente então. Como que escreve explicitamente? Vai ter que fazer um pouco de geometria. É mesmo? Mas se for sair da aula. É um pouco de geometria, mas nada demais, né? Você tem que pegar aqui que é esse ângulo, e aí você tem que determinar a partir desse ângulo quem é esse tamanho aqui. Certo? Então, no intervalo de 0 até 0,5, né? Ou seja, nesse intervalo aqui, vai pegar os números negativos, como que vai ser? Quem que é esse ângulo aqui? O ângulo é a circunferência de raio 1, né? O ângulo em radianos é a circunferência de raio 1.
como o raio é 1 sobre π, esse tamanho aqui vai ser xπ. Certo? Esse ângulo aqui, em radianos, ele tem valor xπ. Certo? xπ. A tangente já é direto. A tangente. Aí aqui tem tamanho 1 sobre π. Então, f menos f de x sobre menos f de x, não, desculpa, 1 sobre π, 1 sobre π dividido por f de x menos f de x é igual a tangente de xπ. Tangente é o lado oposto sobre a hipotenusa. Né? Então, f de x vai ser menos Esse eu não sei. cotangente. Tangente é o lado oposto sobre o outro. Sobre o... Hã? Tem tanto tempo que eu não mexo com isso que eu estou usando. Esse aqui, essa O altura. seno é o lado. Isso, é o lado oposto sobre o lado adjacente. Isso é o seno, né? Ah, não, esse é a tangente. Tangente, isso. O oposto sobre Tangente é aquele isso. sobre o outro. É um cateto sobre o outro. É o oposto sobre Então, cotangente isso. dividido por. Tá. Essa é a função. Aí tem que provar que ela é injetora. Chato. No vídeo tem essas provas em detalhes que Tem. Essa aqui tem eu vou mandar. Ele faz inclusive essas coisas assim, de trigonometria. Que legal. Tá muito complexo. uma pergunta. Esses são dois valores, né? 0 e 1. Mas assim, Não, o intervalo de 0 o até 1. intervalo entre 0 De 0 até 1. Esse é o tamanho do x, né? O x vai estar nesse intervalo. Isso, Então, ele é o domínio, é isso. Então, vai ter algum pontinho na circunferência que vai corresponder a um outro ponto. ou seja, a função é o ponto que intersecta na circunferência de raio 1 sobre π, que tem imagem esse valor real. E os intervalos são abertos. Então, nunca vai chegar no 0, nunca vai chegar no 1. Tá. Porque esses seriam paralelos a. Então, essa é a função para esse lado. Aí a do outro lado vai ser parecido, né? Ou talvez vai ser igual. Ah não, acho que vai ser só essa mesmo. Que ela vai só crescer. Um lado vai ser positivo. Não, é isso negativo. Né? Mas isso Não, mas aí a cotangente vai mudar de sinal. isso é geometria euclidiana? Tipo, Isso é geometria euclidiana Geometria tratada de modo Ele é um pouco trigonométrico. porque E aí, em caso, tipo, geometrias não euclidianas, não daria para fazer essa. Não, daria, teria que fazer outras considerações. Mas não tem problema, porque Mas é porque aí está representando o plano. Né? aqui não tem nenhum problema. A questão é só estabelecer uma objeção entre essas duas coisas. Sobre essas condições, etc. O ponto é, essa função aqui é uma função objetora do intervalo 0 e 1 em E. Aí esse é um dos modos de. Mostrar isso. São um dos modos, você pode fazer de vários outros. Esse modo aqui ele garante que você condensou, é como se pudesse condensar a reta real inteira no intervalo 0 e 1. A reta real ela é elástica, né? Topologicamente. Se pegar ela pequena, ela pegar ela grande, não muda nada. Isso é o intervalo entre qualquer. É isso que eu fiquei em dúvida. O intervalo aberto entre qualquer dois valores reais. Qualquer dois valores. O intervalo aberto entre quaisquer dois valores reais está em objeção com os valores reais. Zero e um ali é totalmente arbitrário. Isso, mas é só porque a gente quer desse jeito, por quê? Porque a gente quer representar só os números depois da vírgula. Certo? Então vejam só.
Tem um laranja lá, ó. Tá certo. Beleza. Alguém tem bateria? Power bank, essas coisas? Você precisa pro quê? Se puder trazer na próxima aula, eu vou trazer um ventiladorzinho. Se eu ficar trazendo muita coisa. Você pode usar esse aqui. Hoje não, na próxima aula eu uso então, beleza? Mas você quer que eu faça Isso aqui não tá fazendo fixe? diferença. Se você não seguir, é melhor. O Alfredo não foi capaz, parece que ele não trava. Esse ventilador aqui, na velocidade dele é essa. É um brisador, né? É um pirocóptero. Mas se ele ficar parado, já viu. Talvez tenha ventilador ali na outra sala. Deixa eu ver. É, se tiver, melhor. Eu acho que é melhor. Não, mas ele pega. Esse ventilador é um pirocóptero. Tem como fixar ele, né? O Alfredo tentou. Ainda tem tudo, não. O ventilador é infixável. Você tentou também? Deu uma sentada. Elas não morrem, engraçado que o terror costuma ser o contrário. Mas vou pegar um melhor e o seguinte. Não sei. Aqui talvez tenha. Tá aberto? Tá. O que é isso? Não dá porta. Mas tá funcional. Se a coisa estiver muito depositada também, não sei se. Aí juntamos correio, não sei o que. Esse negócio de saúde balde para fazer. Balde. Aqui em 2013 teve a chuvação. Você tem a marca, e um milhão de reais também. Mas uns anos atrás Teve outra, verdade. Não lembro. as cataratas do Cecil. Das mineiras. Mas tá de boa, cara. Tá tudo quebrado. Tudo quebrado. Ai, não vou. Se tivesse, melhor. Mas deixa eu pegar pra dentro. Se não tiver nada melhor, bom faz também. Esse daqui não. Vamos colocar. Colocar mais perto. Não, eu tava no ponto certinho. Porque depende do volume dele. Depois deixar eu desligar, vai ficar assim, olha, ele não mexe muito. Não, mas aí. Obrigado. Vamos olhar aqui o que a expansão decimal dos números pode nos informar. Vejam só. Então, a gente está interessado no intervalo 0 e 1. Certo? O que esse intervalo 0 e 1 tem de especial? Que a gente sabe que a gente pode começar a entender os números a partir da sua expansão decimal. Certo? Aqui é sempre 0. Né? Porque nunca chegou no 1, né? Porque é do 0 e 1 aberto, então não inclui o 0 e não inclui o 1. Tudo bem? Beleza. Então, olha para esse número aqui. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, você pode pensar que ele está dizendo quais posições na expansão, na sua expansão de números, quais posições tem 1. Certo? Então, vamos dizer que essa aqui é a posição 0, essa é a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Qual é uma função ainda? Aí não é esse o ponto. Olha só. Então, vamos dizer que acabou aqui, certo? Ou seja, a partir daqui é tudo 0. Tá? Só para a gente poder fazer de modo concreto aqui um exemplo. Certo? Vejam só, se eu disser, eu posso representar esse número do seguinte modo. Uma função.
natural e 0, 1. Ah, tá. Você coloca o conjunto só no sublinho. Eu posso fazer o conjunto dos números que tem só, os conjuntos dos números 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, está dizendo quais são as posições que a sua expansão decimal em base 2, é estranho falar expansão decimal. Binária, a expansão binária. A expansão binária desse número, quais posições ele tem o dígito 1, certo? Então, percebam o seguinte: se a gente representa os números entre 0 e 1 desse modo, o que a gente está efetivamente fazendo? Tomando um subconjunto dos números naturais. Isso aqui é o número vai estar nas um número real. partes dos naturais, né? Certo? Então, um número real ele pode ser pensado Como uma parte. ou melhor, um número real entre 0 e 1 pode ser pensado como um subconjunto dos números naturais. Perceberam? Mente? Porque isso aqui é o que? É um subconjunto, né? O ponto é que aqui é um subconjunto finito, mas ele poderia ser infinito, né? Sim. Correto? E aí vai ser problemático. Não é isso? É qualquer subconjunto. Qualquer subconjunto, Na verdade, exceto o próprio ômega. Porque o próprio ômega ele é igual a 1. Isso aqui é aquele problema, não sei se vocês lembram. Você tem que extrair o ômega, mas extrair um só não é problema, né? É um só. Tirar um infinito, continuar infinito. Não sei se vocês lembram. Isso aqui é uma coisa que no ensino médio ou fundamental a gente vê como uma espécie de brincadeira de que isso aqui é igual a 1. Desde que seja periódica. Por quê? Se você multiplicar. Se faz para isso, você faz o quê? Você multiplica por 10, então vai ser o quê? Vai dar 9,99 Aí tiro igual a 10, subtrai esse desse, aí vai ficar só com 9 e cancela todos os 9 aqui, vai ficar, desculpa, aqui é x, esse número é x, multiplica por 10, subtrai, vai ficar 9 igual a 9x, x igual a... Lembram disso? Já vi ter visto alguma vez. É a mesma coisa. 0,111 é igual a 1. A mesma coisa, só que aqui é em base 2, né? Não lembrar disso. tá, entendi. Entendi. Agora é em base 2. Então, se eu multiplico por 2, quanto que dá? Isso aqui. 2 em base 2 é quanto? É 1, 0, né? Né? Se eu multiplico isso aqui em base 2 por 1, 0, o que isso vai dar? 1, 1, 1, 1. 2 que multiplica isso vai dar o quê? Vai dar 2x. Só que 2 escreve assim. Certo? Aí subtrai agora. Quando você subtrai, esses 1's aqui vão todos cortar. Vai ficar 1 é igual a 2 menos 1. X, que é x. Tá? Porque 10 não é 10. Por que menos 1? É porque é 2. Isso aqui é 2, né? Sim, é 2. 2 menos 1 dá quanto? Mas por que menos 1? Porque eu estou subtraindo esse lado desse e esse lado desse.
Mas assim, para você fazer a conta, só para você lembrar como que você faz essa conta aqui. Como que é essa subtração aqui? 1 menos nada, 1, 1 menos 1, 0. 0 menos 1. Seria Não, menos né? Hã? Teria que ter um menos 1 aí. Essa aqui vai passar para o próximo? Ah, não, desculpa. Hã? 0 menos 1 é menos 1. Né? Como é que eu vou representar isso? No algoritmo da soma. Tirar 1 de 1, beleza, 0. Tirar 1 de 0. Tirar 0 de 1, 1. Tirar 1 de 0 tem que passar. Tem que tomar Não, tem que começar daqui, né? Então aqui dá 0. Aí 1 menos 0 é 0. Hã? Aí tem que ter 0 menos 1 não vai, né? Então eu tenho que tirar desse. E aí aqui fica 1. Aí fica 2. Aí 2 menos 1, isso. 1. Aqui de novo, mesma coisa. Tá, de fato. De fato. É o mesmo algoritmo, só que agora só tem 2 dígitos, tá? Só para. Mas vejam só, isso aqui não importa. Ali, desculpa, ali a gente está fazendo só. A gente está falando no contexto binário, certo? E aí nesse contexto exponencial binário, tipo uma representação exponencial. A representação binária dos números. Representação binária dos números. Que é como os computadores fazem. Os computadores, lá quando o seu computador está pensando, você escreveu 10, mas ele está pensando. Quando você escreve 10, ele pega e faz assim, ó. Traduz isso em 1. Não, peraí. Vai ser 8. 1, 0, 1, 0. Tá. Aí a pergunta numa representação trinária e aí quaternária, todos a cardinalidade de cada. Não, depende. A representação é só um modo de escrever os números. Os números não são só representação. Não, entendi. Então, Mas. eu só estou Ele usando a poderia representação. fazer com base 10. Só que não ia dar para escrever desse jeito. Isso. É só para facilitar escrever. É só para facilitar esse passo. Ali a gente está pressupondo uma representação binária, certo? Não. Quando a gente fala aqui, a gente não precisa pressupor Não, nada. mas para fazer esse argumento. Para fazer esse argumento, sim. Mas aqui, não precisa, porque aqui eu estou falando dos números, não da representação deles. Não, ali é entre 0 e 1 mesmo. Entre 0 e 1. Não importa. O número, esse número e esse são a mesma coisa. Não está binário. Isso aqui Ali não está binário. e isso aqui, vejam só. Mas eu entendi. Porque se fosse binário. Isso aqui é uma representação. Isso aqui é uma representação binária do número 10. Isso aqui é uma representação decimal do número 10. O número é o mesmo. A representação é diferente. É só a gente escrever. Tá, é só. Desculpa, Não, eu a não diferença quero. entre tipo, a representação dos números e os números. Porque vocês estão falando, ali é os números mesmo. Não são as representações dos números. Mas na verdade não existem os números mesmos. Não. Né? A gente convencionou usar a base 10. E aí pra gente é mais natural falar base 10. Eu acho que ali é Só só que que no argumento, você vai ter interessante usar a base 2. Assim, o ponto é, aqui eu estou representando o número 0. Ali não Qual está. parte você está falando? É que como a gente estava trabalhando com binário, eu acho que ela olhou ali pelos Não, aqui é um intervalo. Aqui é um intervalo do número Intervalo 0. real, tem todos os números reais, que são infinitos, potencialmente infinitos, arbitrários. Isso aqui é um conjunto. Conjunto Isso aqui é um inteiro. conjunto Se 0. falei próximo do contínuo, tem mais. Tem cardinalidade dela em filme esse daí. É enorme isso. É maior que os números naturais. Isso é isso aqui, ó. É isso aqui. Tá. E aí quando você fala a diferença, tá. Quando você fala a diferença entre a representação do número e o número, os números eles têm uma estrutura de
quando a gente fala de recursão e estou tentando fazer uma relação aqui, de recursão e representação, entendeu? Os números, eles têm uma estrutura recursiva, certo? Não sei o que você quer dizer Eu com isso. Não sabe? Eu também não. Então a gente deixa pra depois. É porque eu acho que Os números têm estrutura recursiva. Eu acho que Vocês podem definir recursivamente. Você pode definir. Mas você percebe isso tem a ver com como você acessa eles, né? Não como eles são. Eles têm uma estrutura bem fundada. Isso sim, isso é uma propriedade deles. A estrutura bem fundada vem do Permite teorema que você da- faça definições recursivas neles. Tá? Mas assim, a questão é só de representação. Usando essa representação, você consegue fazer esse argumento de modo mais fácil. Se você representa ele de modo binário, então você, o número, esse número aqui, poderia estar sendo representado de modo decimal. Eu não vou fazer, porque vai ser muito chato fazer a transformação disso para decimal. Tá? Se você quiser, você faz. Você tem que fazer, ó. 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 16, mais 1 sobre 64, mais 1 sobre 128, mais 1 sobre 2024. Deixa eu ver, 0,32. Vai precisar de um core e 9. Entendeu? Aí a representação decimal desse número vai ser um número grande. Entendeu? Vai ser um número estranho, feio. Mas assim, não importa. nem vai ser tão O que grande. interessa é que todos os números estão representados. Bem menor, né? Certo? Tá. A gente vai até achar que conhece. Vamos lá, o que você precisa saber aqui? A gente está olhando para os números a partir da sua expansão decimal. A gente está pensando nesse intervalo, que é um intervalo de 0 a 1, certo? No intervalo de 0 a 1, eu tenho só números fracionados, né? Ou seja, números com 0 aqui na frente. Você tem Em raiz qualquer de que seja, 97, por em exemplo. qualquer que seja como fala antes, a representação que você escolheu. O primeiro dígito aqui vai ser 0, e aí eu vou ter representações. Se fosse decimal, eu ia ter aqui, sei lá, uma sequência do tipo 2, 3, 5, 4, 9, 7, qualquer coisa assim. O mesmo número pode ser representado desse modo. Só que aqui é uma representação binária. Da mesma forma que isso representa o número 10, quando usamos a notação binária, e aqui, quando nós usamos a notação decimal. Agora, o número, você poderia dizer que isso aqui está mais. 10 pauzinhos. Isso aqui é mais próximo da realidade do 10 do que essas representações aqui, certo? Não, qualquer coisa mais. Certo? Então isso aqui está muito mais próximo de uma representação do que é o 10. Tá vendo? Eu tenho 10 coisas aqui. O que é isso? Isso aqui é só uma forma como nós falamos desse número. Isso é o 11. Isso é o 12. Por que eu tenho que usar dois números para representar o 12? Porque eu escolhi. Eu poderia ter uma letra. Eu poderia dizer que o 12 é o A. É É a diferença do 10 para o 10. Em Romanos vai ser X, 2 pauzinhos. Uhum. E tem a notação hexadecimal, inclusive, que aí ela usa assim, né? Ela vai usar os dígitos desse modo. 0, 1, 9, aí o 10. Só que aí você não tem um dígito para o 10. Tem dígito para o 10? Não, o 10 é a unidade com 0, né? Aí, se você vai representar algo que precisa de mais dígitos, você tem que inventar novos. Tem que ter novos símbolos. O que faz na representação hexadecimal, que é a representação em 16? Aí você vai ter um dígito para o 10. De A até F. Se usar o alfabeto todo, seria. Então isso aqui vai ser um número em hexadecimal. 35 do alfabeto todo. Isso é um número
em hexadecimal. Que número é esse? Bem Tem que maior. fazer a conta. Bom, é um número. Então eu escrevi, o número F9A7D. Agora, a representação dele em números decimais, que é como a gente está mais habituado, aí a gente tem que fazer a conversão. A gente entende de decimal porque Porque é o que a gente tem compreensão intuitiva. não é de uma civilização aí quando foi o contrário. Isso, e outra coisa, a gente teve motivos, por exemplo, para usar a representação por 12. A gente tem vários motivos para usar a representação por 12 e a gente não usa. A gente, né? Algumas culturas usaram também. Algumas culturas usaram, tem cultura, até nos Estados Unidos, Isso aí tem que eles ainda usam base 12 para muita coisa. Eles usam base 12, por exemplo, para altura e para peso. Isso eu entendi no meu projeto. Por exemplo, não sei se vocês Sistema falam o quê? Hã? O sistema imperial dos. Quando eles vão falar altura, sei lá, tem uma pessoa de, não sei, eu não sei exatamente a conversão, mas sei lá, uma pessoa com 1,80 m. O tamanho dela é 5,11. Qual que É é? 5 pés e 11 polegadas. Eu não sabia dessa parte. Por quê? Porque 12 polegadas É um pé. é um pé. Tá vendo? Vê aí, testa aí. E, Bota aí. desculpa, é só para tem definições assim formais de Como trabalhar com como trabalhar e fazer Tem. É só você começar a usar números binários. Você fala assim, agora eu só converso não, em mas número binário. a definição de Formal? representação. Tem, não. Isso tem todo o trabalho se fazer da representação, provar que todos os números são representáveis, etc, etc. Você tem que demonstrar que não existe ambiguidade, ou seja, qualquer representação unicamente representa um número. Tem um monte de coisinhas que você precisa fazer, mas como isso faz parte de outra disciplina, você é aritmética, certo? Eu não vou falar, tipo assim, isso aqui, mesmo que você precise fazer um trabalho de fundamentação, é algo que você consegue entender por que vale, né? Vale porque o que acontece é você tem um número de dígitos. Quando você esgota, o que você faz? Ao invés de criar um novo dígito para aquele, o que você faz? Você escreve 1, 0. Certo? Se fosse na base 4, que número seria esse? 4. Se fosse na base 15, que número seria esse? Seria 16. Se fosse na base 33, seria que número esse? 33. 33, entendeu? Se fosse na base 4, que número seria esse? É uma quadriena, uma quádrupla e o 0. Ou seja, é 4 mais 4 ao quadrado. 16. É 16. Isso aqui é o 20. Só que aqui eu tenho mais dígitos, né? Então eu posso escrever, por exemplo, 3. O que é esse número? 3 vezes 16? 48. 48 mais Mais 4, 52. Esse é o número 52 em base 4. É arbitrário, né? Certo? É só uma forma de você garantir a representação dos números com uma quantidade dos infinitos números com uma quantidade finita de símbolos. Eu tenho uma coisa. Essa é uma inovação, inclusive. Essa é a inovação que foi feita pelos árabes. É enorme. Né? Século VIII, assim, coisa que Assim, mudou. é o árabe e hindu, né? É, Na verdade, o 0 vem do hindu e os árabes usaram para algoritmos, né? assim, eu não quero me comprometer com qual é exatamente a história. Mas é uma revolução enorme tecnológica. Mas tem gente que diz que quem fez foram os hindus, ali na Índia, Paquistão, e os árabes aprenderam com eles, mas como os europeus aprenderam pode dos ser árabes, mesmo. a gente chama de algoritmos árabes. Pode ser mesmo. Mas assim, eu não sei exatamente, não me comprometer com qual é a história. Mas é importante que a notação é uma revolução tecnológica gigantesca. Gigantesca, é. A gente só faz as coisas que a gente faz por causa disso. Bom, mas Ô, Fred, tem uma dúvida também, aproveitando que você fez engenharia da computação, não foi? Uhum. Eu ouvi dizer que quem programa hardware
costuma ter mais facilidade para pensar em binários do que em decimais. Até. Chega não, né? Não chega a isso. Não chega. A pessoa pode ter até facilidade em pensar em binário, Mas não nunca vai chega. superar essa facilidade de pensar em decimal. Tem muita coisa que a gente ouve que é bem urbana, né? Aproveitando que você está aí, desvendando a urbana. Mas assim, por exemplo, eu quando eu vejo o F hexadecimal, eu imediatamente sei a representação binária dele, porque a gente escreve em hexa, mas pensa em binário. Como É meio estranho na computação. Aí você vê um F, o que você pensa é Mas só pro F no caso, né? Não é para qualquer. Isso, o D vai ser o quê? É menos 2, né? 3, 0, 1. Ah, bom. Lá atrás. O que acontece? Essa representação, ela garante que a gente veja isso de modo direto, percebe? Então, o que é um número real, no fim das contas? É simplesmente um subconjunto de números. Por quê? Basta que eu saiba dizer quais são as posições onde eu tenho o número 1. Então, eu consigo representar a partir de um subconjunto de números naturais, eu consigo representar um número real. Ou seja, os números reais, eles têm o mesmo tamanho que o quê? Partes dos naturais. Verdade, pelo que a gente fez aqui, Você faz para cá. parte menos Menos 1. 0 É, verdade, porque parte tem o 0 e tem o ômega, né? tem o ômega. Não, o 0 está lá, né? O 0 Você tem que tirar lá dentro, né? É Não, só o verdade, ômega. tem que tirar das partes, tá certo. Ok, mas tirar um conjunto do infinito não vai mudar nada, né? Porque é só você deslocar o mapeamento, né? Aqui nesse ano. Mas o 0 você tem? Porque o 0 vai ser o que tem, é o 0,1. Tá, o 0 está codificando a posição, verdade. Beleza? O que eu não tenho é um que não tem nenhuma, né? E aí realmente não é um subconjunto de naturais. Isso. Não tem como representar o Não, é 0. verdade, eu tenho que tirar o 0, né? Porque o 0 não é o 0, é o conjunto vazio eu tenho que tirar. O vazio? Mas o vazio não está representando o 0? Não, o vazio é o conjunto que tem o vazio que representa o 0,1. É verdade. É o 1, né? Então eu tenho que retirar o ômega e o vazio. E o... não, é verdade. Certo? O que representa o 1 é o conjunto. Você tem como. Porque o vazio é o número 0 e o 0,1 infinitamente é o 1 e eles não fazem parte do intervalo. Só que tirar dois elementos não vai mudar o tamanho deles, certo? Por quê? Porque o que eu faço? Eu tenho um mapeamento de um no outro. O que eu peço? Só coloca soma. Pego esses dois que não estão representados e coloco no começo e desloco todo mundo. Tá? É o argumento do hotel, né? Acho muito legal. Isso, Chegou o hotel de Rio. assim, A gente fez os argumentos do hotel de Hilbert, na verdade, vários deles. Mas perceba então que isso aqui é o mesmo que certo? Ou seja, o conjunto dos números reais tem o tamanho do conjunto das partes de ômega. Certo? Agora, ela é maior do que o ômega. isso, e esse é o teorema de Cantor, que é, digamos assim, é o teorema, a gente acho que não precisa ter medo de dizer, mas o teorema de Cantor é o teorema que demonstra que tem algo de muito especial na teoria dos conjuntos. Do tipo, existem infinitos de tamanhos superiores, certo? Existem infinitos de tamanhos superiores. O que acontece? A operação de conjunto das partes, ela torna o conjunto maior.
Não importa o que aconteça. Esse é o teorema de Cantor. Mesmo Tem um argumento feito através da diagonal, com a expansão decimal, a expansão binária dos números também, mas eu vou fazer aqui já um argumento direto, um argumento geral. Então, aqui é o teorema de Cantor. Professor, o argumento era sobre verificar uma sucessão inversa do binário. Seria verificar os números inversos do binário. Para você fazer, você faz uma tabela com todo. O que acontece? Se existe uma bijeção entre os dois, então você pode fazer uma tabela, certo? O primeiro número real, o segundo, o terceiro, o quarto, faz uma tabela. Aí você olha para a diagonal dele, ou seja, a posição 0 do elemento 0, a posição 1 do elemento 1, a posição 2 do elemento 2, e aí você troca, se for 0 vira 1, se for 1 vira 0. Perceba que esse novo número que você montou, ele é o quê? Ele é diferente do primeiro, porque ele é diferente no dígito 0. Ele é diferente do primeiro, do 1, porque ele é diferente no dígito 1. E assim por diante. Então ele é um número que necessariamente não está na lista. Tá bom? E esse daí é um argumento parcial, né? Você vai mostrar uma generalização. Não, é o argumento que vale para qualquer conjunto. Certo? Ah, tá. Que partes de qualquer conjunto é maior do que o conjunto. Entendi. Para números finitos isso é bem óbvio. É conjuntos finitos. Bem óbvio. Problemas infinitos. Não igual. É maior porque, óbvio, né? Porque como que você mostra que tem uma injeção desse nesse? Você mapeia o elemento do unitário dele. O unitário dele é um subconjunto, certo? Tudo bem? Pensa assim, ó. Ah, sim, tá. Você está falando do mapear a volta, né? Do A nas partes dele. Certo? Isso aqui é um subconjunto de A, subconjunto de A, subconjunto de A. No contexto do Cantor, ele não tinha uma formalização da teoria dos conjuntos, né, dos axiomas. Como que era a definição de subconjunto? Não, é a mesma. A maioria das coisas é a mesma. O problema é que ele tinha uma axiomática que estava errada. Mas a maioria das coisas que ele fez era consertável. Entendeu? Dá para você estudar no teoria de conjuntos. Não tem problema. O problema é só a axioma da separação que não vai funcionar igual. Tá. Mas aí outra definição de subconjunto no sentido de não tinha a linguagem de primeira ordem. Não, é que o negócio é que você não precisa. Não é tão explícito. É que os axiomas, por exemplo, o axioma das partes, você não precisa do axioma das partes na teoria do Cantor. Você já tem a abstração. Então, a abstração já te dá o conjunto das partes. É só falar isso. Na verdade, esse é o ponto. A teoria do Cantor, ela tem também um apelo de beleza. Ela só tem dois axiomas. A abstração. Mas a abstração no sentido de Não, a separação sem o problema Tá. sem o pertence a um conjunto e a extensionalidade. Aí restrita. Tinha dois axiomas. Porque, por exemplo, se você tem abstração, você não precisa dizer que existe um conjunto infinito. Você fala o quê? Qualquer. Não, fala que tem a propriedade de ser indutivo. Bom, existe um conjunto que é a extensão da propriedade de ser indutivo. Então o Frege ele bebe bastante do Cantor, assim. O Frege? Pois é. Tem muitas coisas parecidas. parecidas. Só que ele complica mais. O Lager, né? Também, como é que é? O Frege é muito. Esse é o ponto. A teoria dos conjuntos é muito mais intuitiva do que essa. Mas o Cantor faz coisas que não estão explícitas também. Sim. Parece que se você usar só do jeito que ele está fazendo, pode não dar certo. Eu não sei se dá ou não dá. Então ele só tinha extensão
intencionalidade E compreensão. e abstração. Tá. Compreensão irrestrita. Esse que é o problema, mas aí quando você tira a compreensão e troca pela separação, aí você precisa de alguns axiomas de existência, dizer, existe o axioma do conjunto da união, existe o axioma das partes, existe o conjunto infinito. Então quando você tira a abstração, você precisa colocar outras coisas para garantir a existência de certos conjuntos. E o pertencimento, que tem essa discussão, né? Tipo assim, que é tipo uma definição, você falou até implícita do pertencimento dentro do sistema axiomático, mas como se eram usados dois axiomas, desculpa, foi só curiosidade, porque esse teorema ele participa, né? Como que era a definição de pertencimento? Tipo, ele usava Assim, eu entendo, a sua curiosidade é muito interessante, porque veja só, como que ele provou tantas coisas legais a partir de uma teoria inconsistente? É porque, na verdade, no fundo, ele não estava usando toda a força, ele estava usando implicitamente uma axiomática mais fraca. Ele implicitamente estava usando uma axiomática mais fraca, ele não estava usando todo o poder daquele axioma que ele tinha colocado. Mas, assim, tudo que ele fez, todos os trabalhos que ele fez, não tem nenhum problema. O único problema é o seu axioma. O Cantor fez muita coisa certa, né? Mas é por quê? Porque você não. O que o pessoal depois teve que revisar é que, tudo que ele fez dá para fazer com axiomas mais fracos, é só fazer essas pequenas adaptações. Entendeu? É mais ou menos isso. Ele não criou o conjunto Russell. Mas poderia. Mas beleza. Então vejam só, a gente tem então o mapeamento de um no outro. Agora a gente tem que mostrar aqui o quê? Não tem como injetar o conjunto das partes no próprio conjunto. Isso é bem natural para números finitos, né? Para números finitos é bem simples. Por quê? Porque o conjunto das partes ele vai dar 2 elevado ao número de conjuntos. Certo? Se você tem 2 elementos, o conjunto das partes vai ter 4. Se você tem 3 elementos, o conjunto das partes vai ter 8. Se você tem 4, vai ter 16. Isso para infinitos não é tão natural. Por quê? Porque a gente acabou de mostrar que 2 conjuntos infinitos somados continuam o mesmo tamanho. Certo? Foi isso que a gente fez quando a gente observou, por exemplo, que os naturais têm o mesmo tamanho dos inteiros. Porque o que são os inteiros? É como se você colocasse os naturais do lado dos naturais. É como se somassem 2 infinitos. É o mesmo tamanho. E os racionais? É como se você tivesse multiplicado. Quando você multiplica 2 números infinitos, o tamanho também, o número infinito por ele mesmo, o tamanho também continua o mesmo. Certo? Então não é tão trivial dizer que vai ser maior. Isso aqui é especial. É uma operação especial. Vejam só. Como que a gente faz? A gente, para provar isso, a gente vai supor que tem o quê? Que tem uma... Suponha que tem uma Que injeção. tem uma objeção. Uma injeção, sabe? O problema seria a injeção de... Não, pode ser injeção, mas pode supor objeção porque a gente já tem um lado, né? Isso. Se a gente já tem um lado, se tivesse o outro lado, você tem a objeção, por causa do teorema de Cantor-Weierstrass, certo? Então, suponha que F é uma objeção de partes de A em A, certo? Beleza? O que é isso aqui? Um elemento disso aqui, ele é o quê? Ele é um subconjunto de A, certo? Então, o que eu vou montar? Eu vou montar um subconjunto que dá problema. Qual que é o subconjunto?
conta aqui de conjunto B. Certo? Vejam só. O conjunto B, ele é um subconjunto de A, certo? Por quê? São todos elementos de A que têm a propriedade x não pertence a f de x. Tudo bem? A gente já supôs que existe essa função. Tudo bem? Ah, não, desculpa. A função tem que ser na direção contrária. F de x, então. F de A em partes de A. Certo? Ah, sim, tá. Beleza? A outra a gente mostrou facilmente que tem, né? X pertence a... Não, é que ela é objetora, então tanto faz a direção, né? Mas assim, essa que a gente usou nessa direção, nessa definição aqui. É porque a gente parte de A em A, a gente sabe faz o que tem e eu acho de colocar no unitário de cada um, né? Beleza. Se existe essa função aqui, o que acontece? Isso aqui é um conjunto bem definido, certo? Porque pela separação eu estou separando elementos de A por essa propriedade. Tudo bem? Não pertence. E B é um subconjunto de A. Só que se B é um subconjunto de A, então quer dizer que B está no domínio, certo? A está no contra-domínio, correto? Porque a definição de ser uma parte de A é estar contido em A, né? Por definição de parte, no caso. Desculpa, peraí. B está contido em A, quer dizer que B pertence a parte de A. Eu acho que eu tinha colocado certo e agora estou falando errado. Peraí. Na primeira parte, não foi a identidade que você fez dos valores unitários das partes? Essa daí a gente sabe que tem, né? Sim. Não, mas não importa isso aqui. Peraí, é outra. Mas, tá. Vai ser essa Você quer função? mostrar que tem uma injeção de A nas partes de A? Não, invertido. Tá. Peraí, mas aí você vai mostrar que essa função dá problema? Essa função não dá problema. Não, se ela é objetora, sim. Tá. Suponha isso objetor. Tá, entendi. Isso, vamos supor que ela é objetora. Define esse conjunto B aqui, certo? Do x pertencente a A, tal que f de x não pertence a x. Beleza? Ok. Só que B é um subconjunto de A, não é? Porque eu separei elementos de A. Correto? Então eu posso aplicar B a F. Certo? Tudo bem? Aí agora eu vou me perguntar, eu quero saber se f de B pertence a B ou não. Suponha que Se f de B pertence a B, isso significa o quê? que ele não pertence a... Ele não pertence a B, certo? Por quê? Porque para pertencer a B você tem que ter a propriedade de que o f dele não pertence a ele. Então, absurdo. E se você supor que não pertence... Se você supor que não pertence, Aí, como ele está contido em A, satisfaz o critério da separação. como o B não satisfaz isso, Aí ele satisfez a propriedade. E ele também pertence, né? O f de B. O f de B tem que pertencer a A. Ele não satisfaz. então tem algo errado ainda aqui. Mas se ele não satisfaz, então ele não pertence a A. Mas ele pertence a A sim, porque A é o contradomínio. Tem algo Ele está errado. contido. Não, peraí.
Ele tem que pertencer, senão seria contra o domínio, né? Não, tá. Ele pertence a A, então, né? O F ele pertence a B. Ele pertence a A e, portanto, ele pertence às partes de A, mas ele deveria pertencer à parte de A porque ele veio do domínio, que é parte de A. Não? Tem ainda algo errado, mas a ideia é essa. Vamos lá. Olha o erro que você está vendo. É que B, esse A aqui, X não pertence a A, né? Porque X Não, aqui seria o A é o partido da compreensão aí, né? Esse A aí ele tem que pertencer, porque você está partindo de A para gerar. Ah, não, isso aqui é F de X. F de X pertence a A. Beleza. É o conjunto dos volumes É o conjunto dos F de X em A que não mas que F pertencem. de X não pertence a A. Pois é. E você tem que ele, F de B pertence a A, porque o A é o contradomínio Ou, de F. vamos só simplificar aqui. Agora que eu já sei exatamente qual que é, deixa eu simplificar. Vamos inverter de A em partes de A. Aqui vai ficar. X não pertence a A. Pronto, aí agora vai funcionar. Outra ideia, percebe? Você sabe a ideia, você vai se embanando um pouquinho, mas você vai na direção. Né? Se você só sabe quais são os passos, passo a passo, se você esquecer um passo, você se perde. Mas se você entende a ideia, você se perde e se acha. Vejam lá. Suponha que a função f é bijetora de A em partes de A. B é um subconjunto de A com a propriedade x não pertence a f de x. Então B é um elemento de partes de A. Suponha então, como ela é bijetora, o que eu posso supor? Como ela é bijetora, o que eu posso supor? Que existe alguém em A que tem o B como imagem, certo? Então eu suponho que C pertencente a A é tal que f de C igual a B. Certo? Não é isso? Ora, f de C é B. Aí agora a gente se pergunta, C pertence a f de C? Se C pertence a f de C, o que vai acontecer? Então quer dizer que C pertence a B, né? E isso implica o quê? Para que C pertence a B, o que a gente tem que ter? Que C não pertence a C. F de C. Absurdo. Peraí. Eu pressupus que C pertence a F de B. F de C. F de C é B. É B, tá, perfeito. Por quê? Como ela é bijetora, eu posso só achar um C que tem essa propriedade. C pertence a F de C, então C pertence a B, então eu tenho essa propriedade. Agora, se C não pertence a F de C, então perceba que C é um elemento de A que tem essa propriedade. Logo, C pertence a B. Só que se pertence a B, então tem essa propriedade. Então quer dizer, se C pertence a B, então C pertence a F de C, justamente porque o meu B é F de C. Então, absurdo.
Então tem algum Certo? Essas provas, elas não me soam muito bem. Cara, essa prova, inclusive, se você parar para pensar, ela é exatamente a mesma prova. Isso que é muito mágico. Ela é exatamente a mesma prova do paradoxo de Russell. Ou seja, o próprio Cantor estava um passo de fazer o paradoxo da própria teoria dele. Você não acha? Eu acho pior ainda, é que eu acho uma mais antipática é a prova do conjunto universal, que não existe, né? Se você tem a separação. Isso, da separação saudável, né? Restrita. Tem um quê de artificial nessa prova? Essa daí também. Eu acho que no conjunto universal Não vai ter algo artificial. Você não sente isso? Não, absolutamente não. Eu Sei supus lá, que. não tá falando assim. Não tá dando uma intuição. Talvez eu gosto muito de intuições, não sei. Não, para mim está dando várias intuições. Está dizendo assim, ó, não pode existir essa função, porque se eu tento listar os elementos das partes de A a partir dos elementos de A, necessariamente eu consigo construir um que não está listado. Inclusive, a prova de Cantor tem versão intuicionista, etc. Eu teria que pensar. Porque exatamente o que acontece? A interpretação intuicionista disso é o quê? É que toda a enumeração do conjunto das partes, a partir de uma enumeração do conjunto das partes, você pode construir um que não está. Nesse daí eu acredito Que é isso que está acontecendo aqui, ó. Suponha que tem uma enumeração dos elementos de A nos elementos das partes de A. Então eu monto um conjunto, eu construo um conjunto que não está listado. Tá? Igual aquilo que eu falei, mas eu só falei da tabela, né? Exatamente a mesma ideia. Então, quando você faz a tabela, pega a diagonal e inverte os valores. Você construiu um novo número que necessariamente não está na lista. Você vê isso com clareza no caso do conjunto universal? Sim, porque você gera o mesmo paradoxo de Russell. Se o paradoxo de Russell é intuitivo, o do universal é igualmente. Eu vejo alguma coisa não me cheira tão bem, eu ainda não entendi por quê. Talvez pensando nesse cabelo. E formule qual é que é o seu número. Mas você não tem problema nenhum, né? Com nada disso. Tudo bem, gente? Então o que a gente demonstrou aqui? Vejam só. Que o conjunto das partes é maior. Não importa quem seja o conjunto. Qualquer que seja o conjunto das partes vai para um tamanho maior. Então se a gente toma o ômega, que é um tamanho infinito, o que a gente garantiu? Que a gente vai para um tamanho maior quando a gente vai para os reais. Você realmente sobe na cardinalidade. Aí, o que acontece? A pergunta da hipótese do contínuo, que é o que a gente vai demonstrar a consistência com o discurso, ela é justamente sobre isso. Aí que consistência. Consistência relativa. Por quê? O próprio Cantor formula desse jeito, né? Não existe eu fico confuso em escrever de forma, né? A hipótese contínua diz o quê? Não existe um conjunto com tamanho intermediário entre
naturais. ômega e parte de ômega. Eu queria muito. Não tem sobra? Tem uma sobra? Não tem sobra? Não sobra. Bom, parte de ômega tem um monte de coisa que sobra. Isso, parte de ômega é maior do que ômega. O ponto é, tem alguma coisa que é maior do que ômega e menor do que parte de ômega? Essa que é a pergunta. Por que ele queria tanto isso, eu não consigo visualizar. Talvez eu sei que seja mais familiar com a teoria aí. Por que isso é tão importante? Existe alguma coisa maior que o ômega e menor que as partes dele? Essa é a pergunta. Existem argumentos que dizem que parte de ômega aliás, que os reais são gigantescos. Aliás, não, é isso daí? É isso mesmo. Eu achava que era uma coisa mais. É assim que o Cantor formulou. Porque tem aquela ideia assim de que os reais não é bijetável com parte de ômega. Tem essa ideia também, não tem? Não. Os reais são bijetáveis com parte de ômega. Isso é. Então eu entendi errado. Isso sempre. Ninguém questiona. Entendi. Talvez intuicionista, porque aí as coisas ficam muito estranhas. Você não gosta, né, do intuicionista? Não, para falar de reais, por exemplo, o problema é que o intuicionista não faz sentido falar de tamanhos infinitos. Pois é, só tem uma. Então, isso aqui não faz sentido. Mas o que acontece é, tem um tamanho intermediário entre esses dois? Essa é a pergunta da hipótese contínua. Depois a gente vai formular de outro modo, quando a gente fizer a escala dos aleph. Quando a gente vai falando do tamanho cardinal disso, isso aqui é o tamanho ordinal dele, e o tamanho cardinal, a gente usa essa letra. Aleph 0. Esse é o primeiro tamanho infinito, é o infinito de tamanho. Porque a gente não sabe qual que é o número do Aleph. E o cardinal disso aqui, a gente escreve como 2 elevado a Aleph. Tá. Certo? Porque o conjunto das partes é. O conjunto das partes é como se fosse 2 elevado ao número da coisa. As partes é uma potência de base 2. Né? Isso, é como se fosse isso. E aí a hipótese do contínuo seria dizer que 2 elevado a 2 elevado a Aleph 0 é igual a Aleph 1. Ou seja, quem que é Aleph 1? É o primeiro tamanho infinito maior do que o 0. Implicitamente o que isso está dizendo? Não tem tamanho intermediário entre esses dois. Certo? A gente vai chegar nisso aqui quando a gente estiver falando Os reais são. certo? Bom, com isso a gente termina hoje. Na próxima a gente vai falar de recursão, vai começar a falar de ordem, de ordinais, recursão. E eu ainda não falei do axioma da escolha. A gente não está precisando ainda dele, vamos deixar para falar dele quando a gente E aquela, por que isso seria tão interessante se fosse? quê? Por que essa equação aí é tão legal se fosse De verdadeira? repente vem mais, eu tenho que correr atrás. Por que o Cantor queria tanto provar isso daí? Não foi Eu vou explicar. Tem um motivo intuitivo de por que isso aqui deveria ser verdade. Beleza. Na Porque cabeça às vezes ele ficava empolgado porque tinha provado que não era também, né? Nunca queria ficou. provar que é. Ele só queria isso aí, essa O Gödel também. O Gödel passou, ele provou que era consistente e ele estava tentando provar que valia. Se qualquer deles chegasse na negação, ia ficar muito decepcionado. Não, o Gödel provou que não podia chegar na negação. Não, mas se provasse, né? Ficaria Chegou decepcionado. muito decepcionado. Não sei, porque às vezes a pessoa chega em uma coisa assim e pensa,
começa a refletir, Sim. talvez seja interessante, sei lá, não sei. Aí, Mas o ponto é que eles estavam perseguindo a prova Ah, desse resultado. Esse era o problema número 1 da lista dos problemas de Hilbert, ou seja, era, digamos assim, o Hilbert fez uma lista de 23 problemas que ele considerava os problemas mais importantes da matemática no início do século XX, e ele era, digamos, ele e o Poincaré eram os nomes mais importantes da matemática no século XX, no início do século XX, e esse era o problema número 1. E ele colocou supostamente em ordem de que ele achava de importância. e qual que é esse motivo? Mas Porque a caracterização disso aqui tem a ver com o que é essa coisa estranha chamada os números reais. Os reais tem a ver com a continuidade, tem a ver com o tempo, tem a ver com Sim. todas essas coisas. E seria um resultado de caracterização do forte que é os reais. Ah, tá. Mas depois a gente fala um pouco, porque os números reais também tem uma outra ideia que é importante, que é assim, os reais, eles têm uma propriedade de minimalidade, que é o seguinte, os reais são o menor corpo completo que tem um subconjunto denso contável. Isso é coisa bem O que geral. é um subconjunto denso? É do tipo, sedência entre dois elementos sempre tem um dele lá. E os racionais, eles são densos nos reais. O que significa isso? Entre dois racionais, sempre existe um número, ou entre dois reais, sempre existe um racional. Ou seja, tem algo contável que separa todos os reais. Tem algo contável que separa todos os números reais. Pô, mas entre contável dois sempre tem um. coisa. Hã? Contável, entendi. Então tem uma propriedade de minimalidade dos reais que faz com que o Cantor acreditasse que isso era verdade. Mas na verdade não tem um só, né? Na verdade, entre quaisquer dois reais tem infinitos racionais. Isso, mas assim. Pois é, essas coisas são tão. É a mesma coisa, na verdade. É porque tem infinito. Pois é, eu não sei. Talvez eu não esteja vendo a beleza da coisa por não entender ainda. Não, mas pensa assim, ó, É tudo tão. é como se fosse assim, ó, pensa a ideia que os verdade. reais tem uma coisa contável Eu entendi. que aperta ele. É porque E ele é não a mínima tão coisa que tem pequeno essa assim. propriedade. Ter uma coisa contável é uma coisa muito grande, cara. Não, contável não é grande. Pô, que isso? Não, aqui nesse universo Pois contável é, o talvez eu menor não- do menor. É onde Talvez eu não esteja vendo assim alguma coisa que. Eu parei pra. os reais, eles, desculpa, a densidade, ela é uma propriedade, que você falou, Uhum. é uma propriedade dos reais. Não. Do- Os reais têm eles são densos também. Eles são densos. Entre dois reais sempre tem um real. Sempre um real. Os racionais também são densos neles mesmos. Entre dois racionais tem sempre um Os racional. naturais são Não. Uma média lá. Não, entre o 3 e o 4 não tem nenhum número. Mas, o que acontece? Os racionais são densos nos reais. O que significa isso? Entre dois reais sempre tem um racional. Ou seja, tem uma coisa incontável que é separável pelos contáveis. Entendeu? Então isso dá um certo sentido de minimalidade para. Essa mensalidade era conhecida pelo Cantor? Sim. É. Não, ele prova, ele tem os Era resultados isso aí que estava. ele demonstra, por exemplo, de que ele demonstra esse resultado, de que qualquer corpo com um conjunto contável denso tem que ser isomorfo aos reais. Corpo é uma espécie de caracterização algébrica, né? É um corpo completo, tá? Tem isso aqui, né? Mas É um não importa. verificável. É uma caracterização algébrica, ou seja, tem a soma, tem um produto, a soma tem um elemento neutro, essas pequenas coisinhas. Então, o Cantor faz essa caracterização e isso convence ele de que essa hipótese é verdadeira. Inclusive, a técnica que ele usa para provar isso é uma técnica que depois vai ser retomada pelo Freiset
e vai virar a técnica do back and forth, que é uma das técnicas mais importantes da teoria de modelos. Então é tipo assim, Cantor fez coisa pra caralho. Foi um gênio. Eu tenho vontade de entender melhor essas coisas. Eu vou fechar aqui a gravação. Pode fechar. Eu sinto que é muito importante.